paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, aqui quem fala com os irmãos é o pastor Ney, aqui da cidade de Anápolis. Eu pastorei aqui a igreja pentecostal missionário Bom Samaritano, onde eu sou o fundador do ministério, o pastor presidente do ministério, onde estamos pastoreando, pregando o evangelho de Cristo. Quero agradecer a Deus, louvar a Deus por cada um dos irmãos que nos acompanha aqui pelo Facebook, aqui também pelo canal do YouTube. Que Deus possa abençoar a vida de cada um nessa noite. E através desse vídeo, eu quero estar trazendo algo ao seu coração, acerca do que a palavra de Deus revela para minha e para a sua vida nessa noite. Quero eu falar um pouco de decisões, de escolhas, que nós temos no nosso decorrer do nosso dia, meses, anos, vidas. Quando nós olhamos para as escolhas a qual acerca a nação de Israel teve, as suas decisões a qual a nação de Israel teve, as decisões, as escolhas que não teve uma direção divina, trouxe consequências trágicas, amargas, para a nação de Israel. Para nós iniciarmos aqui, nessa noite, eu quero deixar aqui um capítulo e um versículo, a qual vai ser o início da nossa conversa. Que Deus possa abençoar a cada um, trazer clareza, trazer resposta para cada um que ouvir esse vídeo e essa mensagem nessa noite, essa breve saudação diante da palavra de Deus. Quando eu prego a palavra do Senhor, eu leio aqui, eu estudo a Escritura Sagrada do Senhor, eu não posso deixar de me lembrar, de mencionar o segundo missionário, maior missionário itinerante da terra, chamado apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em suas mensagens humildes, mas bem esclarecidas acerca do arrependimento, da salvação eterna, acerca do seu encontro a caminho de Damasco com o próprio, seu encontro ali com Jesus, a sua transformação. Ele testifica isso no decorrer das suas viagens missionárias, do seu ministério, da sua trajetória. Ele tinha orgulho, ele tinha um amor ao coração de expressar aquilo a qual o Senhor Jesus havia feito na sua vida, a transformação que ele teve após ao encontro com o Senhor Jesus. Então quero deixar aqui em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1, que diz assim, Então todo o povo tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizera rei, em lugar de Amazias, seu pai. Amém. Glória a Deus, Esse texto, esse versículo, a qual nós lemos, vai nos revelar acerca de uma decisão a qual o povo teve naquele exato momento, naquela circunstância. O povo vai escolher a Uzias para reinar, para dominar sobre eles. O período que Uzias reina ali no começo do seu reinado, durante alguns anos, foi um reinado bom, agradou aos olhos do Senhor, mas nós vamos ver que a partir do versículo 16, após Uzias já estar estabelecido, já ser conhecedor do poder que ele tem sobre as suas mãos, o versículo 16 diz que, já havendo ele fortificado, ele exaltou-se, ele se engrandeceu e começou a desagradar ao Senhor. É uma escolha a qual o povo, a nação fez. Assim, muitas das vezes somos nós nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Às vezes nós precipitamos,
nós não buscamos no Senhor uma direção, isso traz para nós uma consequência, isso traz para nós algo que talvez pode ser prejudicial e não possa talvez ter volta. Muitos que eu conheço que queria ter uma segunda chance e não teve, queria ter uma nova oportunidade e não pôde mais ter essa oportunidade por tomar decisões precipitadas, decisões erradas, a andar segundo o entendimento humano, conhecimento humano. O salmista vai dizer no Salmo 1 que nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios, nem se assentar à roda dos escarnecedores, mas antes nós temos que ter o nosso prazer na lei do Senhor, e na sua lei nós temos que meditar de dia e de noite. É ela que vai nos dar direção. A própria palavra revela para mim e para você que nós conhecemos a árvore, é pelo fruto, É pelo fruto que nós conhecemos a árvore, se é boa ou se é ruim. Então o povo vai escolher Uzias para reinar, mas só que a partir do versículo 16 ele vai começar a tropeçar, ele vai começar a se engrandecer, achar que o poder, ele tem todo o poder para dominar, para fazer, para determinar, não sabendo ele que a determinação e o poder somente é de um, aquele a qual testifica em Romanos 13 e o verso 1, que diz que toda autoridade é constituída por Deus, e só está onde está porque Deus permitiu, para o bem da nação. Mas quando ele começa a desagradar com a sua decisão, Deus, de uma forma poderosa, começa a trabalhar em prol da nação. Por isso que eu falo para mim e para você nessa noite, nós temos um que guarda, temos um que nos protege e nos defende. Ele sabe das atitudes, ele sabe daquilo a qual talvez vem contra a minha e a sua vida. Quando nós olhamos as escolhas da nação de Israel, as decisões do povo de Israel, nós vamos ver que grandes decisões foram tomadas, grandes, escolhas foram tomadas, precipitadas, que trouxeram consequência. Quando nós olhamos para Números capítulo 20, o verso 11, nós vamos ver que Deus diz: Moisés, fala com a rocha. Moisés fere 2 vezes a rocha, perde o direito de entrar na terra prometida, juntamente com seu irmão Arão, que também vai desagradar o Senhor, vai desobedecer a uma ordem do Senhor nas águas de Meribá, perde o direito de entrar na terra prometida. Quando nós olhamos para 1 Samuel capítulo 10, verso 17, nós vamos ver que o povo vai escolher Saul para reinar sobre Israel. O começo do reinado de Saul vai bem, mas o final foi trágico. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 23, versículo de número 18, nós vamos ver o povo dizendo: solta Barrabás e prende a Jesus. Como tem cabimento uma coisa dessa, O povo escolheu soltar Barrabás e prender Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu venho aqui para te dizer nessa noite, acerca da decisão, acerca da escolha, da minha decisão e da sua decisão, da minha escolha e da sua escolha. Aleluia, tem uma direção através da palavra de Deus. Quando nós olhamos para o capítulo 27 de 2 Crônica, nós vamos ver que agora Jotão, filho de Uzias, começa a reinar. Aleluia, a Bíblia diz que Jotão reina, agrada ao Senhor, e ele não faz o que o seu pai fez, ele não vai entrar no templo. Quando Uzias entra no templo, ele vai até o altar onde queimava os essêncios. Ele vai queimar essência aonde só poderia entrar sacerdote. A Bíblia diz que vem o sacerdote com mais 80 sacerdotes e diz: tu não pode entrar aí. Ele entrou e pisou aonde não podia.
ele foi além do limite, porque eu e você somos limitados. As leis humanas são limitadas, mas eu conheço um que não tem limite, ninguém limita ele, o poder dele exerce eternidade em eternidade. Esse é chamado Jesus de Nazaré, aquele que é meu e seu advogado, meu e seu juiz, que julga a minha e a sua causa. Aleluia. Talvez você estava fraco na fé nessa noite, talvez você estava preste a tomar uma decisão e tinha dúvida. Eu falo para você, se tem um preceito bíblico, se tem uma direção bíblica, eu falo que é de Deus na sua vida, que Deus vai te honrar na sua decisão, mas faça ela para a honra e a glória do Senhor Jesus, que Ele vai te dar vitória. Quando Ele entra, e queima ali, a Bíblia diz que imediatamente nasce bem assim, na testa de Uzias, uma lepra. Aí nós vamos ver o que cumpre, o final da desobediência, que é o versículo de número 19. Ele desobedece a ordem do sacerdote. A Bíblia diz em Romanos 13:1 que toda a autoridade foi constituída por Deus. Ele desobedece uma ordem divina. Ele desobedece uma ordem divina, e ele vai possuir então imediatamente, irmãos, isso aqui é poder de Deus, foi imediatamente, após o sacerdote dizer, tu não pode pisar aí, e ele quis se engrandecer e desobedeceu a ordem sacerdotal. A Bíblia diz que imediatamente uma lepra nasceu na testa, poderia ter nascido debaixo do sovaco, poderia ter nascido debaixo da camisa, ou então aqui no braço que tampava, não, Deus feriu na testa. Olha o fruto da desobediência, da decisão tomada errada. Aí capítulo 6 de Isaías, a Bíblia diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías disse assim, eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono. Olha para você ver, e serafins voavam por cima do templo, e um clamava uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Se a sua decisão, ela envolve o reino de Cristo, ela é uma decisão bem tomada. Deus vai te honrar na tua decisão, Deus vai te honrar no teu ministério, mas a tua decisão, ela tem que envolver o reino de Cristo, ela tem que ter fundamento bíblico, o final de todas as coisas ali do teu sonho, do teu projeto, tem que ter algo que envolva na obra, no reino de Cristo. Isso não é uma vergonha, não é uma troca, não. Isso é gesto de gratidão, pela vida, pela oportunidade de pregar o Evangelho de Cristo, de exaltar a Jesus, que foi pregado em uma cruz por mim e por você. Deu a oportunidade de hoje nós expressar um sentimento de gratidão, de louvor e adoração. E a maior recompensa que eu e você pode ter é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Esse livro é Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu e você falamos assim, eu aceito o Senhor e Salvador Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador, imediatamente nós escrevemos o nosso nome no livro da vida. É a maior recompensa que o cristão pode ter. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite. Fica com essa meditação, com essa palavra, e Deus abençoe a sua família, os teus sonhos, os teus projetos. Eu venho aqui nessa noite te desejar toda sorte de bênção em nome de Jesus.